Aliás, ampliando essa pergunta, com quem que o senhor governaria assim? O seu ministério seria o quê? Seria um ministério formado por quem? Por pessoas do Missão/MBL? Ou pessoas de outros partidos? Ou eventualmente técnicos? Como é que o senhor montaria a sua equipe? Essa é uma pergunta sensacional. Eu gosto muito disso, porque tem uma coisa legal nesse fenômeno que eu estou descrevendo, que assim, as melhores cabeças das novas gerações estão vindo pra gente. Então, eu pude palestrar em Stanford, em Harvard, em Yale, para estudantes brasileiros. Todo mundo conhece o projeto, homens e mulheres ali, inclusive. A galera nas melhores faculdades no Brasil, mesmo numa cidade humilde, pobre, quando tem um jovem interessado em política, esse jovem gosta da gente. Então, há muito material humano interessante nas melhores empresas, nas melhores faculdades, gente com startups, gente que trabalha com tecnologia, disposto a participar conosco, que enxerga a gente como um governo de disrupção. E que vai participar, não só participando da parte de propostas do Livro Amarelo, mas participaria do governo. O que eu não vou fazer, assim, de iniciar, eu não vou querer chamar um medalhão para falar que eu sou validado por um medalhão. Até porque o medalhão hoje está desatualizado do que a gente precisa fazer. Se eu chamar um medalhão para falar de SUS, eventualmente ele não vai entender o impacto que machine learning, inteligência artificial vai ter no SUS. A gente vai fazer uma revolução no SUS. E a gente tem que trazer pessoas jovens para participar disso. E quando jovens, não só jovens de idade, jovens de cabeça. A gente vai entender assim, se você tiver prontuário único no SUS, se você tiver uma centralidade para você obter os dados sobre as pessoas, sobre as enfermidades, você vai poder gerir estoque, você vai poder ter uma capacidade preditiva sobre o avanço de determinadas doenças, que é sensacional. Eu não sei se um medalhão na área da saúde está pronto para essa discussão, porque isso é uma discussão de vanguarda na China, discussão de vanguarda na Inglaterra. Salvador, falam muito do Bukele sobre a parte de segurança. Salvador está fazendo uma revolução nessa área. Eu vou querer saber quem são as pessoas para trabalhar comigo nisso. E essas pessoas já existem. Então, seria um governo que eu vou procurar talentos novos. E essas pessoas já existem, para ser bem claro, para participar de soluções novas para o Brasil. Carlos? Agora, pré-candidato, em relação à proposta de meio ambiente, o senhor falou esses dias que eu estava assistindo também, criticando o STF, sobre uma interferência, né, na questão do licenciamento ambiental. Eu sei que o senhor está se diferenciando aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a gente teve, na época do governo dele, aquela reunião em que o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que era para aproveitar o momento para passar a boiada que essa questão do licenciamento, nessa questão do licenciamento ambiental. O senhor falou que é uma questão também que, na sua visão, pelo que eu ouvi, atrapalha o desenvolvimento de obras. Mas e a questão do meio ambiente, mudanças climáticas, tudo isso que a gente está vivendo? Assim, pelo que eu sei, o senhor não é um terraplanista, né? O senhor acredita nas mudanças climáticas? Enfim, como é que o senhor junta essa necessidade de destravar licenciamentos ambientais com o cuidado com o meio ambiente? Carla, eu realmente acredito em mudanças climáticas. Eu sou um apaixonado pelos biomas brasileiros. O símbolo do nosso partido é uma onça, que é o maior felino das Américas. Acho que faz parte da nossa identidade cultural, nossos biomas. Não existe Nordeste sem eu falar da região do Agreste. Não existe o Nordeste sem eu falar da Caatinga, sem eu falar do Sertão. Não existe a Paulistânia, na parte de Goiás, sem eu não falar do Cerrado. Eu sou um defensor do agro, sou defensor do avanço das fronteiras agrícolas, mas sou defensor do Código Florestal e de uma relação saudável entre o agro e a nossa parte, vamos dizer, dos nossos setores produtivos, o desenvolvimento de uma infraestrutura séria num país muito pobre sem infraestrutura, isso impacta o custo do Brasil, e a defesa desses biomas. Se a gente defender, basicamente, lei e ordem, a aplicação do nosso Código Florestal, que é o mais avançado do mundo, e das grandes nações, de longe é o mais avançado, falar em mata ciliar com a sofisticação que a gente fala nessa parte ambiental, a gente não vê em nenhum outro lugar. Você vai visitar mata ciliar nos rios que cruzam a França, tem nada. Eles ficam cobrando da gente as coisas mais absurdas do mundo nesses acordos internacionais e eles não fazem o básico. Recuperações de área de conservação, a gente tem uma política que, se bem implementada, vai funcionar super bem. O que não pode acontecer é a defesa do meio ambiente ser utilizada como um mecanismo de lobby internacional para a sabotagem do Brasil como um player comercial internacional. E aí a gente pega o PSOL entrando no STF, junto com ONGs que recebem dinheiro dos nossos concorrentes diretos, para sabotar avanços da infraestrutura brasileira. E isso é sabotagem. Nós não podemos aceitar sabotagem. Sabotagem não pode ser aceita. E aí ainda tem um outro elemento que ninguém gosta de falar. A esquerda gosta de comprar a agenda ambiental. Não, nós somos ambientalistas. A maior parte dos crimes ambientais acontece nas cidades. E o principal deles é a ausência de saneamento básico. E quando a gente fala em investimentos em saneamento básico, em cobrança aos prefeitos sobre isso, todo mundo fecha o bico. Ninguém está falando, por exemplo, a calamidade de saneamento básico que existe nas cidades pequenas ao redor do Brasil. E que isso afeta, de maneira bem clara, os lençóis freáticos, as pessoas tomam água com coliformes fecais. Isso também é meio ambiente, só que as pessoas se esquecem disso. O marco do saneamento foi duramente combatido.
duramente combatido. E ninguém, né? Isso não é meio ambiente. Isto é meio ambiente. Eu volto a colocar, as maiores violações e crimes contra o meio ambiente no Brasil acontecem em território urbano. E isso é jogado de lado, porque não é a historinha que querem contar. Querem contar assim, existe a nossa Amazônia, muito bonita, existe o agricultor malvado. Então, se tem um agricultor malvado que quer derrubar a nossa mata para botar um monte de boi, esse cara tem que ser muito preso, Carla. Eu sou totalmente, assim, isso é destruição de um ativo fundamental para o Brasil. Agora, dito isso, eu não vou cair no sentimentalismo para implementar a sabotagem, que é o que esses caras fazem. Isso eu não vou aceitar. A gente está se encaminhando já para o final do programa, mas eu queria falar um pouco mais sobre um tema que a gente pincelou, que é a questão do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor vê a necessidade de uma reforma do Judiciário, de maneira geral, e de maneira específica? O senhor acha que algum ministro ou alguns ministros deveriam sofrer impeachment? E mais, o senhor acha que algum ministro ou alguns ministros deveriam estar presos? Vamos lá. Começar do final, né? O escândalo do Banco Master nos deixou claro, muito claro, que havia uma relação promíscua entre, no mínimo, 2 ministros do STF e o senhor Vorcaro. Contratos, e já foram demonstrados, inclusive, os depósitos e movimentação financeira, reuniões indecorosas que, em qualquer lugar do mundo, levariam a impeachment. Aqui no Brasil não leva. Aqui no Brasil, o Gilmar Mendes vem a público dizer o que a imprensa pode ou não pode cobrir sobre o assunto. É para cobrir a Faria Lima. Não! A relação promíscua na Faria Lima se deu muito por conta do poder político construído em Brasília, nos palácios do Planalto, no Congresso e no STF. Aí vão querer fingir demência. Então, impeachment de ministro do Supremo nesses casos, estou falando de bem objetivo, o caso do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, deveria ser regra, é o que um país sério faria. Só que nós não somos hoje um país sério. O senhor defende o impeachment do Toffoli e do Moraes. E prisão. Quero ver a delação do Vorcaro para endereçar a prisão. Eu já pedi nas ruas, eu fiz 4 manifestações sobre eles esse ano. Em todas a gente pediu impeachment e nas 2 últimas prisão, porque é muito claro o envolvimento. Eu acho que eu tenho que tomar cuidado para não perder meus direitos políticos falando aqui, mas acho que ninguém nasceu ontem. Todo mundo sabe o que aconteceu ali. Todo mundo sabe que o senhor Vorcaro era o rei do tráfico de influência no Brasil. E ele fez isso onde ele pôde executar. Só que o Senado não faz isso, a começar, porque o senhor Flávio Bolsonaro tem rabo preso e uma dívida de gratidão com o Dias Toffoli e com o Gilmar Mendes, senão a carreira política dele não existiria. Portanto, os tais direitistas que enfrentam o STF sempre capturam pro STF. E 2, porque há um controle político do STF sobre o legislativo por conta do foro privilegiado. Se o STF julga as ações de quem julga eles, você fica numa disputa. E o parlamento sempre sai perdendo, porque também não é composto das pessoas mais incríveis e morais do mundo, né? Eu não imagino o Alcolumbo e o Renan Calheiros se reunindo para moralizar o STF. Eles querem se reunir para fazer negócios com o STF. Essa é a natureza dessas pessoas. Então tem que chegar um presidente da República que não tem rabo preso, que era o que imaginavam que o Bolsonaro ia fazer. Que não é próximo e que não tem uma agenda política com esses ministros do STF, como é o caso do Lula. E aí endereçar uma agenda sobre o judiciário. Não só na parte dos privilégios, penduricalhos, né, que não estão no topo do judiciário, mas sobre o STF, sobre decisões monocráticas que já passou e o Bolsonaro vetou, sobre o período, né, que eles sentam em cima dos processos lá quando eles pedem vistas, sobre escritórios de advocacia, sobre período de mandato, sobre o foro especial, o foro privilegiado não ser tocado pelo STF, mas sim por desembargadores selecionados que têm mandatos de 2 anos e não julgam parlamentares dos seus próprios estados. Medidas óbvias, naturais, e que transformem a Corte Constitucional numa Corte Constitucional e não numa última instância. Na Europa, a maior parte dos tribunais são cortes constitucionais, elas tratam de temas abstratos. Aqui no Brasil, a gente trata de tudo. Cara, só vou te passar a bola um segundo. 8 mil ações no Brasil no STF. Nos Estados Unidos, 50. Carla, quer fazer a última? Nós estamos terminando. É a última rapidinho. O senhor falou aí sobre tempo de mandato. Qual que seria a sua proposta em relação a isso? E em relação a ampliar a Suprema Corte? O senhor também acha que tem que ter um número maior de ministros? A ampliação é uma parte de uma estratégia muito brasileira da gambiarra. É o puxadinho pra gente conseguir compensar maiorias. Eu acho que a gente tem que pular a etapa do puxadinho. A gente tem que reformar para ter uma boa Corte Constitucional. O Brasil forma muito advogado no Brasil. Existem grandes faculdades, existem grandes juristas no Brasil. Nós temos condições de ter bons ministros do STF, com mandatos, cumprindo apenas sua missão de defesa da Constituição brasileira. Ponto. Discussão de temas abstratos. Hoje eles discutem temas concretos. E hoje eles ainda ficam tentados discutir esses temas concretos com o advogado do seu parente. Aí vira marmelada. Então, esses puxadinhos eu acho que não vale a pena. É como se a gente pegasse um problema e resolvesse com outro. Tá certo. Qual o tempo ideal de mandato? Desculpa. Podemos discutir 10 anos, é um tempo
bacana. E não vejo problema nenhum em... então, o Zema veio com essa proposta, acho que o Flávio também tá falando, não, tem que ter 60 anos de idade. Não precisa. Idade mínima é 60 anos. Também não. Também já temos muitos problemas com gerontocracia no Brasil e manutenção de privilégios das gerações antigas. Pode ser 40 anos que seja. Se um jurista é brilhante, tem notório saber jurídico, tem capacidade de discussão de temas constitucionais, como existem muitos grandes professores na faculdade aí da USP que eu conheço, ora, pode ser um ministro do STF, tem um mandato, exerça e que tem o filtro de entrada para eles discutirem temas abstratos ligados à constitucionalidade e não casos concretos. Aí o Supremo volta para a caixinha, cuidamos das emendas para o Legislativo voltar a cuidar de temas nacionais e o Executivo executa, como qualquer lugar normal e democrático é. Eu, como um grande democrata, defendo isso.